Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de questões, dando continuidade à prova de oficial de chancelaria de 2004. Esse vai ser o texto 2. Algumas explicações iniciais aqui. Na semana passada eu fiz esse vídeo, publiquei durante 5 minutos e depois eu apaguei o vídeo, tá? Por quê? Eu fiz a técnica do vídeo de deixar gravando e ir pensando durante a resolução da questão para vocês poderem ver todo o desenrolar de raciocínio. O problema é que o vídeo ficou muito longo, extremamente longo, porque eu fazia a questão e lia e relia o texto, lia e relia o texto, lia as alternativas e relia as alternativas e acaba ficando muito longo. Esse foi interessante, mas muito longo. Então eu resolvi refazer o vídeo e mudar a técnica. Em vez de colocar no vídeo todo o raciocínio repetido que foi feito durante o vídeo, eu vou apenas contar o que aconteceu durante a resolução. Então eu mantive todo o slide da minha resolução. Vou contar os problemas que eu tive, os erros que eu fiz ou os acertos que eu fiz e continuar com o vídeo, ok? Então bora lá para a resolução das questões dessa prova. Então pessoal, vamos lá para a resolução dessa prova, prova de oficial de chancelaria da ESAF de 2004. Esse é o texto 2 da prova. O texto, ele era um texto, não era longo, não era muito difícil, mas ele é muito abstrato, então talvez por ser abstrato ele ficava um pouco mais difícil. E eu tenho aqui 5 questões para essa prova. A primeira questão é essa daqui. Vamos ler a questão número 1. According to the reviewer, Darcy Ribeiro's work was remarkable yet not numerous, academically criticized yet impressive, both biased and cursory, neither large nor scientific, academically acclaimed in Brazil. Então, para vocês que querem resolver a questão antes de eu continuar com o raciocínio, dá uma pausa agora, resolve e vamos em frente ali, tá? Bom, como é que eu resolvi essa questão? Vamos lá, na situação. Eu peguei essa questão, não tive como, eu tive que ler o texto durante a explicação. E no texto eu vi lá, né? The late Darcy Ribeiro was remarkably prolific. Existe um detalhe aqui, que é assim, according to the reviewer, Darcy Ribeiro's work was... E ele coloca um monte de adjetivos, né, em situações em que ela estava espalhada pelo texto. Então, quando eu estava fazendo a prova, eu tive que basicamente ler o texto todo para poder ver o que estava e o que não estava, né? Mas vamos lá. The late Darcy Ribeiro was remarkably prolific scholar, was a remarkably prolific scholar, novelist and activist for Brazil's indigenous and underprivileged. Aqui, durante a resolução, eu já tive meu primeiro problema na hora, né? Que era prolific, né? Então essa palavra aqui, prolific. O que aconteceu com essa palavra? Eu meio que me confundi, prolific com prolix, né? Então prolífico com prolíxico, né? No fundo, elas têm quase o mesmo sentido, né? Prolífico é que tem uma grande quantidade e prolíxico é aquela pessoa que fala muito. Então, uma grande quantidade também. Então, no fundo, ela não me causou problemas, mas me confundiu. Tá? Daí o que acontece? Só para saber que isso aqui era prolific, Scholar, Novelist and Activists for Brazil's Indigenous and Underprivileged, eu já consegui lá na hora eliminar aqui yet not numerous, que não era numeroso, e aqui também neither large, que não era grande, né? Então no fundo eu já conseguiria
Aqui é uma marcação que eu queria explicar para vocês depois, tá? Não é... eu respondi essa aqui, a letra B. Então, assim, eu já eliminava a letra A e D da minha situação, né? Daí eu tive que continuar lendo e eu cheguei aqui nessa parte. Ribeiro's enthusiasm and broad interpretation never appealed to academics. Daí quando eu coloco never appealed to academics, eu chegava a duas situações, né? Academically acclaimed in Brazil, então já eliminava a letra E também. E eu tinha academically criticized. Então, assim, academically criticized era uma possibilidade. Yet impressive. Esse yet impressive eu tive que continuar lendo, mas aqui, logo aqui, eu já chegava e o texto todo, então ele coloca aqui que Ribeiro's enthusiasm and broad interpretation, more important, coloca aqui um monte de boas qualidades para Darcy Ribeiro. Então ele realmente, para o reviewer, ele foi impressionante, né? Vamos pensar assim. Então, academically criticized yet impressive. Essa daqui foi a minha resposta, com base nisso daí. E a letra C? A letra C, eu tive problema com as duas palavras, biased and cursory. Biased ele é interessante porque ele foi uma palavra que, que apareceu em algum vídeo anterior, mas como ele não é uma palavra que eu uso cotidianamente, eu trabalhei com a palavra naquele vídeo e já fugiu. Eu já não lembrava mais o significado. Então eu tive problema com essas duas palavras, então eu imaginei assim, falei, pô, academic criticize, ok. Yet impressive, também ok. Então eu fui direto para a letra B e meio que ignorei a letra C ali da minha resolução, ok? Lá no final do vídeo eu vou fazer algumas explicaçõezinhas e nesse final eu vou explicar neither large nor scientific, que é uma estrutura interessante, e esse the late Darcy Ribeiro, que significa o falecido, né? Então the late, o nome de uma pessoa, é o falecido, tá? The late Ayrton Senna, o falecido Ayrton Senna. Tá, essa daí foi o meu pensamento durante a resolução da questão, e realmente essa daí foi a minha resposta, e realmente estava certa a minha resposta. Quais foram os problemas que eu tive nessa questão? Ou coisas interessantes, né? Remarkable, unusual or surprising and therefore deserving attention or praise. It's a remarkable achievement for the company. Notável, tá? Durante a resolução da questão, eu tinha lá remarkable Darcy Ribeiro, né? Então eu coloquei como marcante Darcy Ribeiro. Pode ser também, pode ser o marcante ou notável, tá? Daí eu tenho de novo biased, unfairly preferring one person or group over another, tendencioso. Cursory, done very quickly without much attention to details. Translation, superficial. Então, both biased and cursory não seria a resposta da questão. Neither this nor that. This or that. Então, o que acontece? Quando eu tenho duas possibilidades, this or that, então isso ou aquilo, eu tenho umas situações positivas, isso ou aquilo. E quando eu faço uma situação negativa, nem isso, nem aquilo. Nem e não, né? Então, por exemplo, nem isso e não aquilo. Nem aquilo. Então eu tenho duas expressõezinhas negativas, né? E como eu faço isso em inglês? Neither this nor that. O que é um neither? Ou neither, né? No inglês americano é neither, no inglês britânico é neither. O neither é no either. No either. Então já é uma expressão negativa. Neither. Neither this nor that. O que é o nor? No or. Então assim, neither negativa, nor negativa. Neither this nor that. Tá? Então é só uma expressão
uma construção formando duas possibilidades negativas, né? Bom, é isso aí. Vamos para a segunda questão. Então a segunda questão é: Concerning Ribeiro's political exile, the review confirms that it could have lasted 10 long years, might have reached an end in 1974, finished when he took office as federal senator, indeed lasted a whole decade, hasn't been fully explained by history. Então, de novo, para aqueles que querem resolver a questão, pausa. A gente vai dar sequência agora para a resolução, de como eu resolvi, né? Bom, vamos lá. Essas aqui foram as marcações que eu fiz durante a resolução. Concerning Ribeiro's political exile. Então, assim, ele queria saber sobre o exílio do Darcy Ribeiro, né? Então, assim, eu poderia muito bem chegar e ir direto aqui para quando ele fala do exílio, que é essa parte aqui. Upon returning to Brazil in 1974, after a 10-year political exile, he became Rio de Janeiro's Lieutenant Governor and Federal Senator. Então essa daqui é a parte que eu tenho que me concentrar para resolver a questão. Daí o que acontece? Eu fui para a letra D. Por que eu eliminei as outras? Vamos lá. A letra A e a letra B, vocês poderem ver direito, could have lasted 10 long years and might have reached an end in 1974. Essas duas construções, could have lasted ou might have reached, elas são construções que trazem dúvida ou incerteza. Então, por exemplo, no passado, né? Então, could have, por exemplo, Brazil lost the game against Germany. Todo mundo sabe, 7-1, né? Então, Brasil lost. Isso é um fato. But Brazil could have won. Então, Brasil could have won the game. Tá, eu sei que um monte de gente vai falar assim, não podia. Mas assim, só gramaticalmente falando, né? Então, Brasil could have won. Quando eu falo could have won, quer dizer que ele não ganhou. Ele could have won. Ele poderia ter ganhado, mas não ganhou. Então, quando eu falo could have lasted, quer dizer que ele não durou. Ou isso daí é uma... Ou então eu poderia até pensar could have lasted 10 long years, como se fosse uma alternativa de... Poderia ter durado 10 anos, mas também poderia ter durado 11, ou poderia ter durado 9, né? O problema é que assim, ele coloca no texto... cadê? Upon returning to Brazil in 1974, after a 10-year political exile. After a 10-year political exile. O texto é enfático quando ele fala que o exílio durou 10 anos. Ele não durou nem 9, nem 11. Então, esse could have lasted, ele traz uma dúvida que o texto não traz. O texto é enfático. E o mesmo pensamento é feito aqui para a letra 25, para a letra B. Might have reached an end in 1974. Então, de novo, né? Might have reached poderia ter ou pode ter alcançado um final em 1974. Na verdade, ele alcançou. Ele é enfático. O texto coloca aqui, ó. Upon returning to Brazil in 1974. O exílio acabou em 74. Ele pode ter acabado em 74. Porque se você fala isso, na verdade, você está abrindo brecha para colocar 75 ou 73. Então, letras A e B, eu já descarto aí com essas duas possibilidades, né? A letra C e E. Por que eu descartei a letra C e E? Então, vamos lá. Finished when he took office as federal senator. Na verdade, o que acontece é assim. Upon returning to Brazil in 1974, after 10-year political exile, he became Rio de Janeiro's senator, lieutenant governor and federal senator. O texto fala que após o retorno em 74, depois de ter... Então, com o retorno em 74 do Brasil com o filho do exílio, com o fim do exílio, ele se tornou
governador substituto, eu vou até explicar isso depois, e senador. Então, depois de acabar o exílio, ele se tornou esses dois cargos. Isso não quer dizer que finished when he took office as senator. Então, o exílio acabou quando ele se tornou senador federal. Não quer dizer que o exílio acabou quando ele se tornou. O texto fala que o exílio acabou e ele se tornou. Esse "e ele se tornou" não quer dizer que foi concomitantemente. Pode ter sido 5 anos depois, 10 anos depois, o texto não fala. Mas ele não quer dizer que foi exatamente na mesma situação. Então a letra C também foi eliminada por causa disso. E hasn't been fully explained by history. Isso daí poderia até ficar ali meio que vago, né? Uma situação meio que vaga, mas ele fala, né, que after a 10-year political exile. Então, no fundo, ele coloca lá que é um exílio político. O problema dessa alternativa é qual é a profundidade de explicação que ele está querendo se referir, né? Então, fully explained, será que somente esse political exile poderia se tornar uma explicação completa? Então é assim, no fundo eu deixei a letra E lá, mas havia uma explicação e fui para a letra D. Indeed lasted a whole decade. Então, definitivamente, né, com certeza, durou uma década. E é o que a sentença fala, né? O texto fala isso. Upon returning to Brazil in 1974, after a 10-year political exile, a 10-year political exile, a decade political exile. Então ele realmente durou uma década. Daí então, assim, a letra D é correta. A letra E, dependendo de quem tenha olhando ali, pode se tornar correta ou não. Então eu vou para a letra D, que foi o que eu fiz aqui, tá? E realmente ela estava correta, foi a resposta. Problemas dessa questão. To take office, to start working an important job or position, especially in a government. Translation, assumir um cargo. Né? Então, o Fernando Henrique Cardoso took office as president in 1995. Não lembro se foi em 95 ou 96. Mas to take office é assumir. Pode ser um cargo político, pode ser um cargo dentro de uma empresa. Então, por exemplo, Abílio Diniz, exemplos, vai lá, Pedro took office as president of the company. João took office as financial director in the company. Então você pode trazer a ideia de se assumir uma conotação política ali, mas até mesmo para dentro de uma empresa, ok? Indeed, used to emphasize a statement. I was indeed afraid of the situation. Então, de fato, né? Então eu estava de fato com medo daquela situação. Essa daí foi a questão número 2, né? Vamos ver a questão número 3. Então, according to the reviewer, the complexities of Brazil's national identity is something Darcy Ribeiro attempted to come to terms with. In other words, something he tried to define terminologically, socially simplify, learn to accept and deal with, looking to in lexical terms, precise within the international frame. Então, para vocês que querem fazer a questão antes, pausa agora, que a gente vai dar continuidade agora aí para a resolução da questão. Vou falar o que aconteceu comigo aqui. Assim que eu li a questão, according to the reviewer, então de acordo com quem escreveu, então nesse momento a gente retira de novo todos os nossos conhecimentos e olha para o que a pessoa escreveu, né? The complexities of Brazil's national identity of something Darcy Ribeiro attempted to come to terms with. In other words, something he tried to. Daí eu já pensei na hora, falei, putz, o que ele quer é a tradução de to come to terms with. E to come to terms with é uma expressão
que significa resolver um assunto, né? Acabar com um assunto. Então, United States and Europe came to terms with the problems, né? Alguma coisa assim. Então, assim, eles acabam, encerram o assunto. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, encerram o assunto. Eu precisava o quê? Buscar nas alternativas alguma coisa que se referisse a encerrar um assunto, a acabar com uma situação, e aí vai. E quando eu li todas as alternativas, não tinha nada que caísse exatamente nesse ponto. Daí começou o meu drama, né? Porque falei, puta, agora eu preciso reler o texto. Aí eu reli o texto, as alternativas, e não achei nada. Daí você começa a tentar descobrir algum outro ponto. Daí você começa a alterar o seu pensamento, né? Então, por exemplo, to come to terms with, resolver um assunto, né? Daí eu comecei a olhar para as alternativas. Essa aqui foi o que eu marquei, né? Define terminologically. Socially simplify. Esse daí eu já descartei porque não é simplificar socialmente. Learn to accept and deal with. Essa daí eu descartei, mas na hora eu ainda fiquei pensando, falei, pô, será que é essa? Não é? Mas daí depois eu descartei também, né? Porque resolver uma situação não é aprender a aceitar e lidar com alguma coisa. Look into in lexical terms. Então procurar nos termos lexicais, né? Daí depois no pensamento que eu vou colocar aqui depois, daqui a pouco, eu fiquei em dúvida até nesse terminologicamente ou em termos lexicais, né? E precisar dentro de um contexto internacional, dentro de uma moldura internacional. Daí o que acabou acontecendo? To come to terms with, tudo bem, eu posso até continuar o meu pensamento em encerrar um assunto. Daí, olha o meu erro. Essa daí foi uma questão que eu errei. O meu erro. Em vez de ficar pensando nisso, nesse sentido, em encerrar um assunto, eu comecei a olhar para a causa. Então é assim, o que pode causar o encerramento de uma situação? Eu defini essa situação terminologicamente. Porém, eu não posso fazer isso numa questão. Eu não posso olhar para a questão, ver o que ele está pedindo e definir a causa para isso. Né? Então eu coloquei aqui, depois de muito pensar, eu coloquei define terminologicamente. Definir terminologicamente o... Por quê? Eu defino terminologicamente causa. Com isso eu encerro um assunto, consequência. Mas a questão não quer a causa, ela quer isso daqui. O que é to come to terms with? Então, assim, foi o meu erro. Eu coloquei lá, define terminologically, reli o texto um monte de vezes. E o que acontece, na verdade? To come to terms with é resolver o assunto? É. Mas como é a resolução desse assunto? Que daí já foi até uma surpresa para mim, né? To accept an unpleasant or sad situation and no longer feel upset or angry about it. Então, translation, chegar a um acordo. Mas como é que é esse chegar a um acordo? Aceitando uma situação unpleasant, uma situação que você não gosta muito. Então, você chega a um acordo meio que... Tá, eu aceito, não gosto, mas vamos lá, eu aceito o acordo. Então não é apenas chegar a um acordo, é você abrir mão de alguma coisa que você goste para poder chegar a esse acordo. Daí você tem exatamente o que esse to come to terms with significa na sentença, que é learn to accept and deal with. Então se eu aprendo a aceitar e lidar com alguma coisa, eu chego a uma resolução. Então olha que interessante, né? Eu fiquei lá, sei lá quanto tempo, brigando com o sentido dessa questão, e ela estava o tempo todo aqui na minha frente, né? Então às vezes a gente fica brigando com uma questão e não pensa ali em alguma outra situação, até por falta de vocabulário, né? No meu caso ali aconteceu. To look into, to try to find out the truth about a problem. Sinônimo, to investigate. Translation, investigar, procurar. Então, look into in lexical terms seria a minha outra alternativa
na forma errônea de si, que eu estava pensando, né? Então, definir terminologicamente, procurar lá uma resposta em termos lexicais e aí vai. E a resposta era a letra C, learn to accept and deal with. Vamos para a quarta questão? The review refers to Ribeiro's confidence that Brazil will someday pose a worthy challenge to the United States and Canada. Thus, this challenge implies respect, represents a threat, deserves an alliance, connotes partnership, excludes other nations. De novo, para você que quer fazer a pergunta, pausa o vídeo e vamos lá dar sequência ali para o que aconteceu com o meu pensamento ali, né? Então, essa daqui foi de novo uma questão que me trouxe problema por um erro de novo, eu errei essa questão, por um erro de vocabulário. Vamos falar de vocabulário, tá? O que aconteceu ali? Vamos lá. The review refers to Ribeiro's confidence that Brazil will someday pose a worthy challenge to the United States and Canada. Então tá aqui, ó. Cadê? That Brazil, viu? Vou até marcar aqui de verde, onde ela tá, né? Então ela tá aqui, ó. That Brazil will someday pose a worthy challenge to the United States and Canada. Thus, this challenge, daí já começou aqui com esse thus aqui também, né? Porque o que acontece? A gente, nas conjunções, a gente usa o basicão, né? Até mesmo em português, né? Mas, porém. Quando a gente traz ali uma conjunção um pouco mais rebuscada, a gente fica meio que, opa, que palavra é essa daqui? Vai, então vai. Destarte, né? Nossa, uma conjunção que a gente usa quando a gente vai, sei lá, escrever um poema rebuscado, né? A gente não usa essa palavra naturalmente entre amigos ali o tempo todo. Em inglês é a mesma coisa. Então a gente usa o but, né? Therefore. Daí quando a gente vem ali com thus, que a gente não usa muito, a gente fica meio que perdido por um tempo, né? Mas assim, deu para poder reparar na questão que ele coloca aqui uma situação, ele copia uma situação do texto e ele fala thus, this challenge. Então eu consigo até entender assim, então, esse desafio, e ele quer o que então? Ele quer um sinônimo para esse worthy challenge, tá? E o que acontece na hora? Eu me apeguei a essa palavra worthy, tá? Worthy challenge. Challenge é desafio, e se eu tivesse só olhado para desafio, de repente eu não teria ficado tão perdido nessa questão quanto eu fiquei. Por quê? Primeiro, então eu tenho duas palavras, né? O worthy e o worth, tá? E quando eu falo em worth, então, por exemplo, this phone, here, this phone. This phone is worth, sem o Y, this phone is worth R$10. E quando eu traduzo, eu falo, esse fone vale R$10. Então, assim, eu tive, com base nisso, worthy as vale a pena, vale um valor, e aí vai, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Vale, né? Então, daí eu comecei a tentar modificar esse vale para algum sinônimo que se encaixasse. E eu tive aqui, implies respect, deserves an alliance, connotes partnership, esses três com situações positivas, represents a threat, que ele é uma coisa muito forte. No começo, quando eu comecei a fazer, eu pensei, nossa, represents a threat, né? Uma coisa tão forte ali que eu achei até que fosse errada na hora. Excludes other nations. Daí o que acontece? Vamos lá. Deserves an alliance, connotes partnership. Os dois, eles basicamente falam a mesma coisa. Então eu já meio que tirei a letra C e D
e fiquei entre A, B e E. No começo eu falei, pô, represents a threat, não é. Ele é uma expressão muito forte, muito agressiva para ser a resposta, né? E eu fiquei pensando, falei, pô, that Brazil will someday pose a worthy challenge to the United States and Canada. Que o Brasil um dia iria representar um desafio que vale a pena. Esse foi o meu pensamento. Um desafio que vale a pena para os Estados Unidos e o Canadá. Esse desafio que vale a pena, no meu pensamento, ele seria um desafio que vale a pena para os Estados Unidos fazerem uma aliança, prestar atenção. Qual era esse valer a pena que ele queria se referir, né? E eu me perdi aí. Essa foi a grande verdade. Eu fiquei, implies respect? Esse desafio implica respeito? Esse desafio representa uma ameaça? Esse desafio exclude other nations? Daí aqui também houve um outro momento em que o texto começa a falar um monte de coisa e na hora eu não entendi esse último aqui, mere transplants of Europe to spaces overseas that offer no novelty to the world. E ele coloca aqui só o Brasil. Então, excludes other nations? Também. Eu fiquei até em dúvida nisso aqui, porque ele só fala sobre o Brasil, né? Como ameaça. Como desafio, né? Vamos pensar assim. Eu, putz, e agora? E agora? O que comecei a pensar? Fiquei perdido e na hora eu coloquei represents a threat, que seria a alternativa que eu de cara já tinha retirado, né? Por quê? Porque eu fiquei pensando, falei, pô, a challenge do United States talvez fosse uma ameaça, sei lá, à soberania econômica dos Estados Unidos, militar é quase impossível, né? Mesmo econômica é impossível, mas eu fiquei pensando, pô, o Darcy Ribeiro às vezes viajou, né? E ficou pensando que o Brasil poderia ser um desafio lá para os Estados Unidos. Uma ameaça. Eu coloquei a letra D. O que aconteceu? Daí depois eu fui responder, né? E vi que a resposta era a letra A, implies respect. Mas por quê? Quais foram os problemas que eu tive aqui? Então, o primeiro problema, to pose a challenge, to exist in a way that may cause a problem, danger, difficulty, etc. Translation representa. Então, representa um desafio. Pose a challenge representa um desafio. Thus, as a result of something that you have just mentioned. Então, portanto, então. Agora, o grande problema não foram nenhuma dessas duas palavras. Na verdade, o grande problema foi worthy. O que acontece com worthy, né? Então aqui tem eu poderia, colocar um monte de coisa aqui, mas eu vou colocar até aqui esses dois aqui. Worthy as an adjective, que é o que eu tenho aqui. Deserving respect from people. Spain is a worthy opponent. Então, digno. Então, em vez de eu ter em mente vale a pena, vale, eu tinha que ter a palavra digno na cabeça, né? Para poder responder isso aqui certinho. Vamos ver as outras situações. To be worthy of something. To deserve to be thought about or treated in a particular way. Spain is worthy of respect. Então, também, ser digno de alguma coisa. E qual era a palavra que eu tinha em mente? Que era worth, que era o nome. Tá, né? Substantivo. How good or useful something is, or how important it is to people. The computers have proved its worth, que é um sinônimo for value, valor, no sentido de importância. E to be worth something, to have a value in money. The book is worth R$100, por exemplo. Translation vale também, mas um determinado valor em dinheiro, em espécie, né? To be worth doing something. Now, usually to say that something is interesting, useful or helpful. Italy is worth visiting. Então, vale a pena um determinado valor ou uma determinada situação. Então, quando eu coloco aqui o worth, eu tenho sempre assim, no sentido de vale, valer, vale a pena. Agora, quando eu tenho worthy, que é o que eu tenho aqui, eu deveria, na verdade, ter traduzido como digno. Digno.
Então, assim, quando eu coloco e tenho a palavra digno na cabeça, eu tenho that Brazil will someday pose a worthy challenge to the United States. Então, que o Brasil vai um dia representar um desafio digno para os Estados Unidos e Canadá. Isso não é uma ameaça. Isso não é uma ameaça. Isso daí é até uma questão de uma relação de parceria, né? Então, assim, a Worthy Challenge, um desafio digno que implica respeito. Essa seria a resposta correta. Então, assim, eu errei ali feio nessa questão ali, ok? Bom, vamos lá para a última. The review emphasizes the scholar's high admiration for Darcy Ribeiro, denies any complexity concerning Brazil, identifies Brazil's strength, recognizes North America's hegemony, focus on the intimate link between Brazil and Europe. Então, para aqueles que querem resolver a questão, dá um pause agora e resolve. E vamos lá para a resolução, tá? Vamos lá. Esse daqui foi uma questão básica, fácil. Vamos lá, eu vou até voltar aqui para poder ver. A resposta foi a letra C, e realmente era a letra C. Mas vamos lá. The review, então, ele está querendo falar do texto. O texto, né? The review emphasizes scholars' high admiration for Darcy Ribeiro. Não, a gente já viu que os scholars não tinham admiração por Darcy Ribeiro. Na verdade, ele era até... Ele era até criticado. Critics have... Não, desculpa, cadê? Never appealed to academics anyway. Então a letra A já seria errada por aí. Denies any complexity concerning Brazil. Ele coloca aqui, ó. Tem até a palavra própria, complexities, aqui, ó. Então, assim, o trabalho do Darcy Ribeiro, as he attempted to come to terms with the complexities of Brazil's national identity. Então, ele queria chegar a um termo, chegar a um acordo sobre as complexidades da identidade nacional brasileira, do Brasil. Então, ele não nega que haja complexidades referentes ao Brasil. Na verdade, ele fala que há essas complexidades. Então, a letra D foi descartada. Letra C, vamos lá para a letra D. Recognizes North America's hegemony. Não fala em hegemonia. O texto a gente vai ler daqui a pouco, mas você vai ver que o texto não fala em hegemonia dos Estados Unidos. Ele fala sobre Estados Unidos e Canadá, e o Brasil pode se tornar um desafio para eles. Ponto final. Ele não fala se os Estados Unidos é uma potência, não fala muito menos se é hegemônico. Ele fala somente isso daí. Então, assim, não poderia falar que o texto reconhece a hegemonia da América do Norte. E focus on intimate link between Brazil and Europe. O texto ele não foca na ligação entre Brasil e Europa. Não foca nisso. Na verdade, ele nem fala de ligação entre Brasil e Europa. Ele fala em ligação entre os Estados Unidos, Canadá e Europa, brevemente, aqui no final. Tá? A gente vai ler o texto depois, vocês vão verificar isso daqui. Então ele não foca, o texto não foca nisso daí. O texto foca no Brasil, na complexidade brasileira ali, da organização do Brasil ali, povo brasileiro. Então assim, por exclusão, me sobrou a letra C, identifies Brazil's strength. Então durante o texto todo ele fala que Darcy Ribeiro foi criticado, mas ele coloca um monte de forças do Brasil, né? Então ele coloca ali, durante o texto, de novo, vou falar que a gente vai ler o texto, vocês vão ver isso daí, mas ele coloca aqui que o Brasil ele tem uma força por causa das suas raízes, mistura sanguínea, e aí vai. Então ali, quando eu respondi a letra C, eu já tinha basicamente certeza que seria a letra C, porque todas as outras estavam erradas, então até por exclusão, seria a letra C, ok? Aqui não houve tanto problema com vocabulário ou estrutura, então foi uma questão bem simples aí.
E aqui é o texto. Então vamos ler o texto? A gente lê o texto e verifica os problemas que a gente teve lá no final. Então a gente até pratica um pouquinho do listening aí, tá? Então, Brazil's strength. Source. Foreign Affairs. November, December 2000. The late Darcy Ribeiro was a remarkably prolific scholar, novelist and activist for Brazil's indigenous and underprivileged. Upon returning to Brazil in 1974, after a 10-year political exile, he became Rio de Janeiro's lieutenant governor and a federal senator. Brilliantly translated by Gregory Rabassa, this book is the decades-old product of Ribeiro's labors as he attempted to come to terms with the complexities of Brazil's national identity. Scholars and other critics have faulted his work, but Ribeiro's enthusiasm and broad interpretation never appealed to academics anyway. More important, as Elizabeth Lowe says in her helpful introduction, this highly readable and enjoyable book marks the end of a grand tradition that encouraged Brazilians to understand their country as a product of its ethnic roots. Brazil was the most beautiful and luminous province on earth, but was cursed by its history of class and ethnic antagonism. Nonetheless, Brazil's strength lay in its people's fundamental creativity and the promise offered by its mixed bloods and Latin roots. Ribeiro was confident that Brazil will someday pose a worthy challenge to the United States and Canada, mere transplants of Europe onto broad spaces overseas that offer no novelty to the world. Vamos lá ver os problemas que há no texto, tá? Então, late, dead, né? Já até coloquei lá. Example, the late Ayrton Senna, o falecido Ayrton Senna, né? Então já tinha explicado isso daqui. Prolific, que foi a palavra que me trouxe problema, né? Eu confundi com prolixo. Prolific artist, writer, etc. Produces many works of art, books, etc. Translation, prolífico. Lieutenant Governor, que foi também uma palavra que eu traduzi errada lá durante a execução da prova, que Lieutenant é tenente, Governor é governador, né? Eu fiquei assim, Lieutenant Governor, ele era um tenente do governador, mas não, Lieutenant vem antes, então ele é um adjetivo, então o governador, ele ficou meio perdido ali para mim. Mas Lieutenant an officer or official with the rank just below o cargo ali, né, que é de governor. Então a tradução seria governador substituto, mais ou menos ali, né? To fault, to criticize someone or something for a mistake. Translation, culpar. Tá aqui, né? Critics have faulted his work. To appeal. Vamos baixar um pouquinho aqui. To appeal, if someone or something appeals to you, they seem attractive and interesting. Translation, atrair. Daí tenta lembrar do sex appeal, né? Então, sex appeal que atrai sexualmente, né? Então, essa daí seria um jeito de se tentar lembrar ali do appeal. To curse, to say or think bad things about someone or something because they have made you angry. Translation, amaldiçoar. To curse, I curse you. Né? Nonetheless, de novo uma conjunção, né? Uma conjunção que a gente não usa tanto, os brasileiros não usam tanto, né? In spite of the fact that has just been mentioned. Nonetheless, nevertheless, eles são sinônimos. Tradução, translation, não obstante. E a última que eu coloquei, novelty, the quality of being new, unusual and interesting. Translation, novidade. Então, pessoal, essa daí foi a resolução da prova que eu tinha feito na semana passada e hoje eu estou refazendo o vídeo. Se qualquer dúvida ou pergunta, manda um e-mail para inglês para você 2@gmail.com e já tem lá o Instagram.
o Facebook, ok? Então, pessoal, essa foi a resolução da prova da ESAF de oficial de chancelaria de 2004, o texto 2. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo, então. Um abraço a todos.